Tem um monte de tapeceiro que tá escutando a gente agora. Sim. Tem um monte de pessoas que tá querendo começar um negócio agora. E que assim, a gente pode ajudar esse cara a entender o caminho. Não é que ele vai virar teu concorrente, porque, gente, N-Formatos é a tapeçaria dos milionários. Esquece, não mexe nisso não. Mas tem gente que tá precisando de uma luz. Né? E como que foi esse caminhar, Novoa? Como que foi que o essa empreendedor, estratégia? o empreendedor, você sabe, o empreendedor ele tem que ser corajoso. É doido, Acabou, né, velho? é doido. Então, assim, se a pessoa tem medo, cara, é difícil ela empreender. Perfeito. Porque imagina num sofá personalizado, isso há muito tempo atrás. Hoje em dia eu consegui melhorar isso. Que é o quê? Eu chegar pra você e falar, Edu, eu vou fazer um sofá pra você de 2,35 com braço de 15, com pé não sei o quê. Só que você tá imaginando uma coisa, eu tô falando outra. Então, na hora que chega o sofá, o cliente pode falar assim, mas não foi isso que eu escolhi. Porque na época que eu comecei, eu não tinha um software que eu desenhava, não fazia um 3D para o cliente ver e tal. Era só na conversa. Então, olha que loucura. Eu tentava convencer o cliente de que aquilo que a gente estava conversando eu ia materializar, ia ficar bonito. Então, assim, cara, é muita assim, certeza de que ia dar certo. Mas daí, beleza. Vendi. Eu falava isso, puta, ferrou, né? Era bom vender, mas depois que eu assinava, eu falei, nossa, e agora, meu? Como que eu vou fazer? Mas daí, beleza. Aí entra também a coragem, né? Pô, eu sabia o que eu tava fazendo. Mas daí, onde que é a pergunta que você fez? Eu precisava do quê? De um tapeceiro bom. Eu precisava de material bom. Então, não adianta eu querer vender um negócio. Eu até falo pro meu vendedor lá, o Bruno. Eu falo, Bruno, a gente não pode vender igual um leão e entregar igual um gatinho. Então a gente tem que vender igual leão, cara. que é o quê? Ir lá, não, eu faço, vai ficar do jeito que você quer, pode ter certeza, tal, vou te entregar no prazo, bonitinho. E quando for entregar, olha... É isso. Não, tipo, entregar com medo, sabe? Não, entrega... então a gente tem que entregar igual um leão também. Quando for entregar, eu vou lá junto, eu acompanho, eu mostro, e aí, gostou, não gostou? A pessoa, a maioria das vezes, ou sei lá... quase 100%, a pessoa, era isso. Então, né, além da coragem do empreendedor, de saber o que tá fazendo, é o time, cara. Eu sozinho não chego em lugar nenhum. Que adianta eu ter a ideia, eu ir lá e vender e não ter meus colaboradores lá de qualidade. Hoje mesmo eu tava num debate num grupo de tapeçaria aqui do Brasil inteiro que a gente tem, que eu coloquei uma vaga de emprego lá. Cara, e aí começaram a falar. Os tapeceiros começaram a reclamar. Nossa, nada a ver essa vaga de emprego, você falando que está contratando um profissional, mas que dentro da empresa você oferece treinamento. Se você está contratando um profissional, você tem que acreditar no cara e pronto. Eu falei, cara, mas sabe qual é o problema? Nessa discussão foi o seguinte, não adianta o cara ser um bom profissional e ter um comportamento péssimo. Para mim não serve. Ele pode ser o tapeceiro melhor do mundo, mas se ele não souber trabalhar em equipe, para mim não dá. Então, existe treinamento dentro da N-Formatos, pode ser o tapeceiro que for. Ele vai passar por reuniões quinzenais, vai passar por one-on-one, que é reunião comigo, individual, vai ter acompanhamento, vai ter... eu exijo que leia livro, que estude, que se aprimore, porque por que um médico não para de estudar nunca? E o tapeceiro, ele acha que ele sabe tudo e não precisa mais estudar, não precisa mais fazer um curso, não precisa... Então, assim, dentro da N-Formatos é assim. Então, desde o início eu tenho esse pensamento. Vamos fazer melhor. Putz, o marceneiro, vamos contratar o melhor. O tapeceiro, vamos contratar o melhor. Porque na hora de eu vender lá, eu vou vender igual um leão. E a entrega tem que ser igual um leão. Ô Novoa, independente de um cara que ele venha completo. Porque no teu caso, eu vi a vaga. Eu vou chegar lá para falar dos desafios de manter uma equipe boa. Porque quando você trabalha um produto muito exclusivo, você tem que ter por trás uma equipe que segura o BO, eu não sou nada. segura o piano. E eu falo, eu não, né, cara? Porque eu sou comercial, eu sou um tratorzão. Eu vou lá e eu vou vendendo e assim, eu amo o meu cliente. Amo falar com o cliente, cara. Se eu puder falar o dia inteiro no telefone, no WhatsApp com um cliente, eu amo a área comercial. Esse é um dos nossos valores, sabia? Dentro da empresa nós temos 5 valores. Um deles é, a gente brinca assim, mas eu amo nosso cliente, eu amo meu cliente. Eu amo, cara, eu amo. Às vezes o cliente até pergunta se tá tudo bem e aquilo é... E eu acho que quando a gente fala de novos colaboradores, a minha sócia, que é o que... Ela fala o seguinte,
que a cultura e o valor você tem que fazer as pessoas conhecerem. Exatamente. Pode vir um tapeceiro completo, Pode vir. mas ele tem que entender a cultura e o valor, porque são 20 anos, cara. São Sim. 20 anos de história onde você foi moldando essa cultura, você foi moldando esse valor para se transformar nessa empresa que você é hoje, robusta. Sim. Então, a pessoa que está se oferecendo a participar desse grupo, ela tem que entender que ela tem que conhecer e aprender a cultura e o valor daquele lugar. Sim. Porque os locais mudam e os valores e as culturas mudam, entendeu? Tem gente que vai falar assim, cara, não importa como vai sair sofá, eu quero produção. Isso é uma cultura. É. Isso é uma característica. Então, se um tapeceiro que você está contratando, ele vem de uma cultura dessa, ele não vai querer saber de trabalhar costura, ele vai querer saber o seguinte, cara, eu tenho que dar produção, porque ele veio com essa cultura. Quando chega na sua empresa e fala, cara, esse aqui é um sofá único, a costura tem que estar impecável. Isso. Mudou. Eu recebi hoje um documento, eu trabalho com certificação há 35 anos, que é um dos negócios que nós temos. Chegou uma portaria hoje nova, chegou uma mudança de lei nova. É um momento de aprendizado. Sim. Então, nesse grupo, é simples. Você não vai ensinar o tapeceiro a costurar, porque isso ele já sabe. Isso. Ele vai ter que aprender a cultura da minha empresa. Ele tem que entender como que é trabalhar na N-Formatos. Isso. O profissional que trabalhar para mim, ele tem que entender como que é trabalhar para mim. Senão, é mais um que passa pela história da empresa.